Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero te convidar então para fazer esse estudo comigo. Este é um panorama bíblico no Evangelho segundo João. Nós vamos aprender mais da palavra do Senhor. Então eu quero também te convidar a focar, a ter toda a atenção nesse estudo. Afinal de contas, vários bons motivos aparecem quando nós estamos começando a estudar a palavra de Deus. Vários bons motivos para pararmos e fazermos e darmos a nossa atenção a outra coisa. É um WhatsApp urgente, é uma pergunta importante, é um atendimento, alguém que chega na porta de nossa casa e precisamos dar atenção. E tudo isso muitas vezes nos atrapalha em estudar aquilo que é mais importante do que todas as coisas. A palavra de Deus, o conhecimento da vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu quero convidar você a ter foco nesse momento, ter sua Bíblia em mãos e vamos estudar juntos a palavra do Senhor. Vamos orar antes de iniciarmos? Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor venha nos guardar, venha nos ensinar e que nossa mente e nosso coração esteja disposto a aprender e a realizar a Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós assim oramos e agradecemos. Amém. Panorama bíblico no Evangelho segundo João. Então a primeira coisa importante aí a falarmos é a sua autoria. Assim como nos demais evangelhos, o Evangelho segundo João não tem nenhum versículo dizendo: olha, esse evangelho eu, João, escrevi. O que temos então? Nós temos alguns relatos históricos, extra-bíblicos, e relatos bíblicos dizendo que o autor ele participou daquilo que vinha acontecendo durante essa história. Qual é a diferença? Durante esse evangelho, o autor se chama de discípulo amado. E aí nós temos alguns relatos extra-bíblicos que falam a respeito de João como sendo esse discípulo amado. Então nós vamos focar um pouquinho sobre o que a Bíblia apresenta sobre o discípulo amado. Em seguida nós vamos falar um dos relatos extra-bíblicos que fala a respeito de João. E nós vamos focar um pouquinho então nesse autor, entender um pouquinho quem escreveu o livro. Vamos lá? O discípulo amado aparece lá em João 13:23 e lá está escrito: um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Aparece também em João 19:26. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. Então correu ao encontro de Simão, Pedro, e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. João, capítulo 20, versículo 2. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. João 21, 7. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? João capítulo 21, versículo 20. Lá em João 21, 24 vai estar escrito: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e quem as registrou, sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então nós temos até aqui esse quadro a respeito do discípulo amado, várias referências ao discípulo amado participando dos relatos, dos fatos que aconteceram na vida de Jesus. Mais especificamente, no capítulo 21, versículo 24, vai se dizer que esse discípulo amado é o mesmo que está escrevendo. Então existe uma relação entre discípulo amado e pessoa que escreve. Então, assim, independente de quem eu diga, não foi João que escreveu. Quem quer que tenha sido que escreveu, tem que ser o discípulo amado. Esse é um fato. Então é importante a gente entender isso. Se uma pessoa puder afirmar, olha,
Eu afirmo que foi, por exemplo, Tiago que escreveu, porque Tiago estava presente também, ele também participou das histórias, então Tiago teria que ser o discípulo amado também. Então a gente tem que ir entendendo assim, porque o relato bíblico, e aí eu convido você a ler o capítulo 21 inteiro, ele vai dar essa direção de que o discípulo amado é o próprio escritor do texto. E a gente vai continuar e vamos perceber que João ele participava ali do círculo mais íntimo da vida de Jesus. E aí nós vamos ver aqui alguns relatos, né? Trazer à mente algumas lembranças aí do que a gente já conhece na Bíblia, alguns momentos onde isso apresenta-se de forma muito clara. Acompanhe aí no slide. A filha de Jairo, em Lucas capítulo 8, versículo 51, quem são as 3 pessoas que vão ser chamadas para participar, estar presente naquele momento especial da vida da filha de Jairo? Jesus chama apenas 3 pessoas: João, Tiago, seu irmão, e Pedro. Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Estes são os chamados para participar desse momento especial. Onde mais vai acontecer isso novamente? No Monte da Transfiguração. Lá, novamente, apenas esses são chamados, círculo íntimo de relacionamento de Jesus. No Monte das Oliveiras, André vai estar presente também, Marcos capítulo 13, versículo 13. Eles estão ali juntos, André está presente também, mas nota-se novamente esse círculo mais íntimo de Jesus ali presente, e eles estão perguntando a respeito dos finais dos tempos, quando ocorrerão aquelas tribulações. Então cabe aí você perceber isso, de que existia sim um círculo que era mais próximo de Jesus, algumas pessoas que estavam se relacionando de forma mais íntima, e entre essas pessoas João era uma delas. E Jesus no Getsêmani, antes da sua morte, antes da sua crucificação, Jesus convida algumas pessoas para estar com ele orando. João está entre eles. Então aí você tem os capítulos, os versículos para ler posteriormente e perceber que esses homens, essas pessoas estavam mais próximas de Jesus em momentos especiais. Ressuscitando uma menina, Monte da Transfiguração, onde Deus fala com eles para seguir Jesus, no momento onde Jesus está esclarecendo o final dos tempos, e antes de sua morte, onde Jesus queria companhia, pessoas que orassem com ele. Nós percebemos aí um relacionamento mais próximo, e João era um desses. E, de acordo com os escritores do século I, João mudou-se para Éfeso, provavelmente durante a Guerra Judaica de 66-70, depois de Cristo, onde continuou seu ministério. Irineu, bispo de Lyon, afirma que João escreveu seu evangelho durante sua estada em Éfeso. Isso está escrito lá em Contra a Heresia. Nós temos aí então o relato de João fugindo então para Éfeso, devido à guerra que estava acontecendo em Jerusalém. E nós vemos também que provavelmente ele tem escrito nesse período, segundo Irineu de Lyon, o Evangelho segundo João. Então ele parou e relatou ali o Evangelho. Uma curiosidade que nós temos, né, e é importante a gente saber disso, é a respeito da idade de João, né? Quando ele era discípulo de Jesus, provavelmente ele era o mais jovem dos discípulos, cerca de 16 anos de idade. O mais velho provavelmente era Pedro, 24 anos de idade. Jesus tinha 30 anos de idade. É natural a gente entender isso, né? Jesus 30, Pedro 24 anos, outros discípulos mais jovens aí, sendo João o mais jovem deles. Aliás, algumas pessoas pesquisam e estudam a esse respeito. Quando se fala do momento da prisão de Jesus, é relatado até que é possível que aquele discípulo que corre e fica ali desnudo, sem roupa,
porque estava apenas coberto com um lençol, seja João. Ele era o mais jovem ali no meio da turma, estava apenas coberto ali com um lençol. Naquele momento da fuga, ele corre então e deixa o seu lençol para trás. Existem até algumas pesquisas a esse respeito. Então, provavelmente, João, quando começou sua trajetória com Jesus Cristo, o tempo que ele andou, ele tinha mais ou menos 16 anos de idade. Por que isso é importante da gente saber? Porque normalmente a gente tem essa ideia de que os discípulos são pessoas mais velhas. A gente sempre olha nos filmes aqueles homens barbudos, cabeludos e com barbas brancas já, essa ideia de homens mais velhos, e parece que só homens velhos e mulheres mais velhas têm a capacidade de servir a Deus. E quando a gente vai para as escrituras, para os relatos históricos, nós vemos muitos jovens servindo a Deus, a juventude, adolescentes, como no caso de João aqui, servindo ao Senhor e servindo com dedicação. Então a idade nunca é uma desculpa para não servir ao Senhor. Pelo contrário, devemos dar os nossos melhores dias, o tempo da nossa juventude ao Senhor. O tempo em que temos mais força, mais vigor, devemos entregar a Deus para que Deus nos use de forma plena e de forma que nós venhamos a glorificar a Deus. É importante a gente saber disso também, que os discípulos eram jovens. Vamos pensar então na data. Qual data que foi escrito? Bom, como eu disse para vocês, João era jovem ainda quando viveu com Jesus, mas quando escreveu o Evangelho, ele já estava com a idade avançada. O Evangelho segundo João foi o último evangelho a ser escrito. E a tradição afirma que ele tem escrito aí por volta de 85, ainda em Éfeso, e 90, provavelmente ele escreveu o Apocalipse, o livro das revelações, já na ilha de Patmos. Então, por volta de 85, João já velho, lembrando dos acontecimentos, provavelmente ele já tinha acesso aos outros evangelhos, às cartas que tinham sido escritas durante o período, porém ele opta por escrever um evangelho de forma diferente, isso por conta do seu propósito. Então a gente vai ver agora um pouquinho sobre esse propósito do evangelho de João. Ele é bem específico, é claro que tem o propósito de direcionar os cristãos a seguirem uma vida conforme os ensinos e as obras de Jesus. É claro que tem o propósito de relatar os feitos de Jesus e trazer então a fé em Jesus Cristo, o conhecimento daquilo que Jesus realizou, daquilo que ele deseja que façamos, mas tem um propósito mais específico, ou melhor, alguns propósitos mais específicos. Mas um deles, que é muito importante, é para que tenhais vida. Para que tenhais vida no nome de Jesus. Isso eu afirmo porque no capítulo 20, versículo 31, diz o seguinte: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então o texto afirma aí que esse evangelho foi escrito por um motivo, para que você, para que eu, para que aqueles que agora estavam lendo o Evangelho segundo João, lembrando, 85 anos após o nascimento de Jesus, cerca de 50 anos após a morte de Jesus. Então essas pessoas iriam ler o Evangelho segundo João, e esse Evangelho tinha o objetivo de fazer com que as pessoas crescem em Jesus Cristo. E crendo em Jesus e crendo que ele é o Filho de Deus, essas pessoas então tenham vida eterna no nome de Jesus. Então é importante a gente frisar isso. O propósito do Evangelho de João, o Evangelho segundo João, é que você tenha vida eterna no nome de Jesus. Então esse é o propósito. Quando você lê o Evangelho segundo João, você tem que perceber isso. Se você lê o Evangelho inteiro, e aí lê do capítulo 1 ao capítulo 21, leu tudo, o Evangelho, chegou no final e não parou para pensar nisso, será que eu preciso crer em Jesus para ter vida eterna? Será que esse negócio de vida eterna é importante para mim?
Será que existe vida eterna? Sim. Será que após a morte acontece alguma coisa? E se existe, como que eu posso ter uma vida eterna no céu? E como que eu posso ter uma vida eterna longe de sofrimento? Como que eu faço isso? Então, o Evangelho segundo João, ele tem que fazer a gente pensar nisso. Quando você lê, você tem que estar pensando, entendendo isso. Quando você termina o livro, você tem que chegar a uma conclusão e existe uma pergunta na sua mente. Bom, existe céu, existe inferno, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, esse Jesus é o próprio Deus encarnado, e eu vou crer nesse Jesus e ter vida eterna ou não vou crer nele? É importante, porque esse é o propósito do livro. Então agora a gente vai se aprofundar um pouquinho no conteúdo do livro. Então agora a gente vai passear um pouquinho pelas páginas do livro, conhecer um pouquinho do relato, e aí dentro disso a gente vai entender um pouquinho melhor a estrutura do livro. Vamos lá? E aqui logo de cara eu vou passar para vocês um esboço, para você entender melhor o livro. Esse esboço é para você conseguir, durante a leitura que você vai realizar do Evangelho segundo João, você ter essas divisões muito claras aí na sua mente, e aí isso vai facilitar a sua leitura e o seu entendimento do livro. Então dá uma olhada aí na tela. Prólogo, capítulo 1, versículo 1 a 18. Palavras iniciais do livro. O ministério público de Jesus, capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 12, versículo 50. Fala do ministério público de Jesus. Em seguida, o ministério de Jesus aos discípulos, capítulo 13, versículo 1, até o capítulo 17, versículo 26, vai mostrar o relacionamento de Jesus e seus discípulos, e o seu ministério para com eles. Terceiro, paixão e ressurreição de Jesus, capítulo 18, versículo 1, até capítulo 21, versículo 23, é a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E o epílogo, que são as palavras finais do Evangelho, capítulo 21, versículo 24 a 25. Esse Evangelho ele é diferente dos outros. Por quê? Porque esse Evangelho ele contém cerca de 90% dos seus relatos não estão nos outros Evangelhos. Esse Evangelho é diferente dos outros. Cerca de 90% do conteúdo desse Evangelho não está nos outros Evangelhos. Então, é um Evangelho que traz informações inéditas para que nós possamos entender a vida de Jesus. E ele também é um Evangelho escrito de forma diferente. Ele é baseado em discursos de Jesus e conversas que Jesus teve com determinadas pessoas. Observa para você ver. Ele teve uma grande conversa com Nicodemos, com a mulher samaritana, praticamente o capítulo 4 inteiro. Ele conversava com a multidão, capítulo 6, isso vai deixar muito claro. Ele conversava com os fariseus, capítulo 8, uma grande discussão ali com os fariseus que se converteram ao cristianismo, mas ainda não entendiam quem era Cristo. Capítulo 9, uma conversa muito grande ali, um relato extenso a respeito da cura do cego de nascença. Então a gente vai perceber aí que esse evangelho ele tem uma dinâmica diferente dos outros evangelhos. Uma dinâmica assim, existe um relato a respeito histórico, um relato histórico, aí em seguida vem um discurso. Depois do discurso vem uma conversa de Jesus com uma pessoa. Aí depois dessa conversa vem outro discurso. Aí depois vem outra ação de Jesus. E assim o texto vai se discorrendo dessa maneira, nessa dinâmica. Por que isso? Porque os propósitos desse livro, além daquele primeiro propósito inicial que a gente já conversou, eles precisam estar em evidência. E aí o autor, inspirado pelo Espírito Santo, utilizou-se desses recursos para demonstrar a nós aquilo que ele queria realmente que aprendêssemos de Cristo. Então, o que vai aparecer durante as páginas desse evangelho? Primeira coisa importante, ele quer apresentar um Jesus que é muito diferente de tudo aquilo que a gente conhece. Porque ele vai apresentar um Jesus que é Deus, um Jesus que é o próprio Deus na Terra. Não é assim, olha,
Jesus, ele é um ser especial, um grande profeta, um grande mestre. Jesus, ele é um grande rabi, ele é um homem muito importante na história, um ser iluminado. Não. Evangelho segundo João descarta tudo isso que a gente possa pensar a respeito de Jesus. O Evangelho de João vai bater muito forte em duas teclas. Jesus é o Filho de Deus. Ponto. Segunda tecla, Jesus é o próprio Deus encarnado. E aí a gente tem que ler um pouquinho para entender isso. Então é justamente isso que eu quero te convidar. A gente vai dar uma olhadinha aqui de forma resumida, mas depois a gente vai ler mais a fundo essas questões, tá bom? Então vamos focar aqui para que possamos entender corretamente. Primeira coisa interessante e importante é que o Evangelho apresenta 7 sinais, e todos focados a apresentar Jesus como sendo Deus, ok? Então vamos entender isso um pouquinho. Então dá uma olhadinha aí no slide para você acompanhar. Jesus, ele transforma a água em vinho. João capítulo 2, versículo de 1 a 12. Ou seja, ele tem poder sobre a matéria. Ele tem poder de transformar uma coisa em outra coisa. Quem pode ter um poder tão grande assim, de transformar uma água em vinho, transformar uma coisa que é diferente, uma substância, em outra substância? Então é isso que o texto traz à tona. É importante a gente pensar nisso que está acontecendo, né? É um grande sinal. Aliás, o Evangelho de João apresenta 7 sinais, não milagres, sinais. Por quê? Porque são sinais evidenciando a divindade de Jesus. Segundo, a cura do filho do oficial. João capítulo 4, versículo 43 a 54. Então vai demonstrar aí o poder que Jesus tem sobre as doenças. Jesus consegue curar e consegue curar pela sua palavra. Ou seja, o oficial busca socorro em Jesus, ele precisa de um milagre na vida de seu filho, e Jesus manda uma palavra e cura. Quem podia realizar atos pela palavra? Gênesis capítulo 1. Quem realiza tudo pelo poder da palavra? Exatamente isso. Então, o autor está trazendo isso à tona. Pelo poder da palavra, Jesus traz cura ao filho desse homem. Cura do paralítico em Betesda, João, capítulo 5, versículo de 1 a 15. Jesus chega ali e diz para ele, você quer ser curado? E o homem dá uma resposta evasiva, né? Mas não tem ninguém que me coloque ali no tanque. Aí Jesus fala, tá bom, você quer ser curado. Pega teu leito, anda e vai embora. E ele mostra que ele tem mais poder do que aquele anjo que tinha a hora marcada, do que aquilo que acontecia. Se é só uma crença do povo judeu, nós não sabemos, mas o fato é que havia pessoas que esperavam ali e para serem curadas por esse anjo. Porém, Jesus mostra que é maior do que o anjo, é maior do que aquela situação toda, porque ele pega e cura aquele homem que estava paralisado há muito tempo. Jesus mostra que ele tem o poder de trazer provisão. Se Deus mandou o maná do céu, se Deus mandou o pão para o povo de Israel, agora Jesus é aquele que multiplica o pão. Jesus é aquele que faz de um pão muitos pães, que faz de um peixe muitos peixes. Jesus é aquele que pega aquele pouquinho que aquele jovem tinha, né? Alguns pães e alguns peixinhos, e multiplica aquilo tudo e chega a sobrar 12 cestos, e sobra muita coisa, um cesto para cada discípulo carregar. E aí o texto mostra que Jesus tem esse poder de trazer a provisão necessária para o ser humano. Jesus também mostra o seu domínio, o seu poder sobre a natureza. João capítulo 6, versículo 16 a 21, Jesus caminha sobre as águas. Quem pode dominar a natureza? Quem tem domínio sobre os céus e a terra, sobre a chuva, sobre o sol, sobre a lua, sobre o mar? Quem? Jesus, o Criador, porque Ele é Deus. Então, é isso que o texto quer mostrar, e a gente tem que ir lendo e entendendo isso. Olha, esse Deus quer me salvar, e esse Deus encarnou nessa figura chamada Jesus, e esse Jesus é Deus, e Ele vem ter conosco, e Ele vem ter com a humanidade. Isso você vai ter logo ali no capítulo 1, versículo de 1 a 18, entendeu? Então, isso é dito, é assim,
Alguns autores chegam a dizer, olha, quem leu o capítulo 1, versículo de 1 a 18, já leu João inteiro, não precisa nem ler o resto. Porque ali ele está fazendo afirmações muito fortes de que Jesus é o Criador, de que Jesus veio para salvar, de que é para nós recebermos Jesus. Então, é meio que o resumo do Evangelho, naquele trechinho, pequeno trecho. Então, é preciso entender isso, né? Então, o texto vai mostrar isso, os sinais de Jesus vai mostrar isso. Olha, ele tem domínio sobre a natureza. Capítulo 9, a cura de um cego de nascença. E aqui a gente tem que entender um pouquinho a cultura judaica para entender essa cura de Jesus. Por quê? No capítulo 9, quando você lê, você vai ler, espero que leia, os discípulos fazem uma pergunta muito interessante para Jesus. Qual a pergunta? Jesus, quem que pecou? Foi este que está aqui cego na nossa frente ou foram os seus pais? Por quê? Porque na cultura judaica eles entendiam que para alguém nascer com deficiência, alguém tinha que ter pecado. Não veio de graça esse negócio. Esse moleque deve ter chutado demais a barriga da mãe dele. Esse moleque aprontou alguma no ventre da mãe dele. E aí Jesus vai dizer assim, olha, nem ele, nem os pais. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifeste. Jesus cura ele. Então na cabeça daqueles homens que estavam vendo Jesus curar aquele homem que nasceu cego, estava assim, bom, esse cara está perdoando os pecados desse cidadão. O cidadão merecia essa cegueira. Ele merecia ficar cego o resto da vida, porque algum pecado ele fez. Ninguém nasce assim de graça. Na cabeça deles, entendeu? Na cabeça deles era isso. Então quando eles veem a cura que Jesus realiza, eles olham para Jesus, só pode ser Deus. Não tem como. Porque ele está abolindo uma maldição que Deus mandou na vida dessa pessoa. Então ele só pode ser o Deus encarnado. Então é justamente isso que o texto quer nos dizer, é isso que ele quer apresentar. E aí a gente vê no capítulo 11 a ressurreição de Lázaro, o sétimo sinal. E aí o poder da vida sobre a vida e sobre a morte. Bom, e aí é importante a gente lembrar uma coisa que é importante também na cultura judaica. Até o terceiro dia, os judeus acreditavam que um profeta podia ressuscitar alguém. Por que eles criam nisso? Porque no Antigo Testamento a gente vê outras ressurreições acontecendo. A gente vê aqueles homens que foram jogados ao lado do sepulcro de Eliseu ressuscitando. A gente vê o filho da Sunamita ressuscitando. Então a gente tem relatos de ressurreição no Antigo Testamento. E o judeu cria que até o terceiro dia um profeta poderia ressuscitar alguém. Mas passou do terceiro dia, não ressuscita ninguém, já não dá mais nada. Causa perdida. Então Jesus espera até o quarto dia para ir lá e ressuscitar seu amigo Lázaro. 1 minuto depois de morto é morto. 4 dias depois de morto é morto. Mas na cultura judaica tinha-se essa crença que até o terceiro dia um profeta podia fazer. Passou do terceiro dia, nenhum profeta resolve. Por que Jesus espera até o quarto dia? Para chegar lá e falar, tá vendo? Eu não sou profeta, eu sou Deus, é por isso que eu posso fazer isso. Era para transmitir essa ideia na cabeça das pessoas. Então a gente tem que ler esses sinais e perceber esse grande poder, esse tremendo poder que Jesus tem sobre tudo, sobre todos, sobre a vida, sobre a morte, sobre as doenças, sobre a natureza, sobre as substâncias que ele consegue transformar, ele consegue regenerar uma pessoa, ele perdoa pecados, inclusive no capítulo 2 de Marcos, é isso que assusta os fariseus que estão ali presente no acontecimento, quando é descido um paralítico pelo teto e Jesus olha para o paralítico e diz, olha, seus pecados estão perdoados. E aí no coração daqueles homens que olhavam e falavam, não, esse homem está blasfemando, só Deus pode perdoar pecado, porque eles não sabiam que Jesus era Deus, né? E aí Jesus fala, o que é mais fácil fazer? Dizer a esse homem, seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Ele fala, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, levanta-te e anda. E aí ele levanta e sai andando. E aí eles têm que entender isso, olha. A nossa lógica não está errada. O ofendido pelo pecado é Deus, não o diabo, como alguns acreditam. Tem gente que acha que vai ir para o inferno e aí vai sofrer, o diabo vai fazer essa pessoa sofrer porque ele pecou. Não, o diabo está lá para sofrer também porque ele é pecador. O pecado ofende Deus. O pecado causa a ira de Deus, não a ira do diabo. A pessoa vai para o inferno porque ela pecou contra Deus. Capítulo 3, versículo 36 de João. Se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Se você não crê, a ira de Deus permanece sobre você.
Entendeu? Quem está irado com o pecado é Deus. Então quem é ofendido pelo pecado? É Deus. Quem que fica irado contra o pecado? É Deus. Quem que pode perdoar a ofensa? É Deus, porque Ele é o ofendido. Uma pessoa que é ofendida, ela dá o perdão por conta da ofensa que foi gerada contra ela. Então é somente Deus que pode perdoar pecado. Está correto a lógica deles. Então quando Jesus diz isso, ele está chocando todo mundo. Porque ele está dizendo, eu fui ofendido, então eu estou perdoando. E é justamente isso, porque ele é Deus. A gente precisa entender isso. Jesus é o próprio Deus encarnado. Ai, mas tem gente que fala que ele é só o Filho, tem gente que fala que para crer nisso aí tem que crer na Trindade, ninguém explica a Trindade direito. Realmente, tem um monte de coisa na Bíblia que a gente não entende direito. Aliás, alguém explica como um homem anda sobre as águas? Não dá para explicar, né? Não tem uma lógica humana que explique isso. Alguém explica como se transforma água em vinho? Não dá para explicar, não tem uma lógica para isso. Alguém explica como se cura um cego de nascença? Não tem explicação lógica para isso. Porque isso está tudo entre os milagres realizados. Então, como um Deus pode ser três? Pela lógica humana, a gente não explica isso. Mas a Bíblia apresenta Deus como três pessoas. Pai, Filho e Espírito. Deus Pai, Yahvé, Jeová. Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Todos são Deus, de igual importância. É um só Deus que existe. Mas ele se relaciona e se mostra em três pessoas bem distintas. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Filho não é o Pai. Porém, todos são Deus e se apresentam como um só Deus. Então é bom a gente entender que é assim que a Bíblia explica e demonstra que Deus é. Então qualquer tipo de crença fora isso está indo fora o que está escrito na Bíblia. É importante a gente entender isso. Eu não creio que Jesus seja Deus. Ok, você pode não crer que Jesus seja Deus, mas isso não é o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Eu não creio que o Espírito Santo seja Deus. Ok, você pode não crer, mas isso não é o que está escrito na palavra de Deus. E é importante que você creia no que está escrito na palavra de Deus, porque é ela que revela Deus a você. E ela revela do jeito que é para você crer. Aliás, isso é fé. Assim como nós temos fé para acreditar que Jesus andou sobre as águas, nós temos fé para crer que Jesus é, sim, três pessoas. É uma trindade. É um Deus trino. E é assim que a Bíblia o mostra. Não temos a palavra trindade na Bíblia. Não tem. Mas nós temos os relatos que mostram que Deus é três pessoas e é um só Deus. Exemplo, você vai abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 19. O que vai estar escrito lá? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que tem que batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque os três são um único Deus. E vários outros relatos demonstram os três juntos em pé de igualdade. Não existe também uma hierarquia. O Pai é mais importante que o Filho mais importante que o Espírito. Isso também não existe. Isso não é relato bíblico. Então a Bíblia ensina essa igualdade, mas que eles realizam sim funções bem distintas durante a caminhada e a sua apresentação na Bíblia. Existe até aquilo que a gente chama de trindade econômica, né? Que o Pai planejou na eternidade a salvação, o Filho executou a salvação aqui na terra, e o Espírito aplica nos corações a salvação. Então esse é um conceito, né? A gente vê funções distintas, mas nenhum é maior ou melhor que o outro. Existe só um Deus, e Jesus é Deus. É bom você entender isso enquanto você está lendo o Evangelho segundo João. E o Evangelho segundo João vai deixar isso de forma muito mais clara, porque ele também tem 7 eu sou. O que é o eu sou? Bom, para isso a gente tem que ler o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Por que Deus está respondendo isso para Moisés? Versículo 13, vamos lá? Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser,
o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou me enviou a vocês. Então esse eu sou que foi apresentado aos israelitas é o nome de Deus. Aliás, quando você vai pesquisar sobre o nome de Deus, vai aparecer aquilo que a gente chama de tetragrama sagrado, que é as 4 letras que fazem referência a essa frase, eu sou o que sou. Então, quando você lê aqui esse eu sou o que sou, você tem que se lembrar que esse eu sou é o próprio nome de Deus. Sabe quando você lê Yahvé? Yahvé é a mistura do nome, das consoantes de eu sou o que sou, com as vogais de Adonai. Então aí você vai ler Yahvé, Jeová, Jeová. E aí tem essa diferença do som, porque o iode ele tem som tanto de J quanto de I na língua judaica, então no hebraico. Então você vai entender justamente isso, que Yahvé é essa junção das consoantes de eu sou o que sou com as vogais de Adonai. Então aí você tem esse Yahvé, que significa justamente isso, eu sou o que sou. Porque ninguém sabe o nome de Deus. Ninguém sabe assim, esse é o nome de Deus. Não, na Bíblia não está escrito. Não existe isso. Se você ler a Bíblia inteira, isso não vai aparecer. Então tem assim os atributos de Deus. É o Deus que provê, é o Deus que é a bandeira, é o Deus Senhor dos Exércitos. Então tem assim atributos. Mas um nome específico, não. O nome é só isso aqui mesmo. É eu sou o que sou. Aí pegaram as consoantes de eu sou o que sou na língua hebraica, e as vogais de Adonai juntaram, deu lá Yahvé, Jeová, Adonai, aí você lê de acordo com o que você desejar, mas o sentido é esse, ok? Então, quando aparece eu sou no texto de João, está fazendo referência a isso aqui que está escrito, e está dizendo, olha, Jesus é o eu sou. E isso aparece 7 vezes também. Número da perfeição para os judeus. 7 vezes vai aparecer os sinais, 7 sinais, e agora 7 vezes o eu sou. Então a gente percebe que é um texto bem trabalhado e tem um sentido e um objetivo muito claro, muito específico. Então vamos lá, nos eu sou que aparece. Aparece que Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Então a gente tem aí Jesus falando, afirmando que ele é o eu sou. E aí a gente percebe nisso tudo Jesus fazendo referência e afirmando para essas pessoas que estavam ali naquele tempo, naquele período, essa importância de reconhecerem ele como ele é. E aí a gente vai caminhando, e após você ler esses textos, né? Eu sou o pão da vida, capítulo 6, versículo 35. Eu sou a luz do mundo, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a porta, capítulo 10, versículos 7 a 9. Eu sou o bom pastor, capítulo 10, versículo 11 a 15. Eu sou a ressurreição e a vida, capítulo 11, versículo 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, capítulo 14, versículo 6. Eu sou a videira verdadeira, capítulo 15, versículo 1 a 5. Após você ler esses textos, vai ficar aí pairando na sua mente. Então, será que ele é mesmo? Será que esse Jesus é Deus? Será que esse Jesus ele não é apenas o Filho de Deus, mas o próprio Deus encarnado? E isso a Bíblia responde para a gente, né? A gente não precisa se matar por isso. Basta ler a palavra de Deus. Esse é o grande problema. Quem não entendeu que Jesus é Deus ainda é porque não leu o Evangelho de João. Não leu a Bíblia corretamente. Tem que ler. Tem que ler a Bíblia. Não ficar só assim, fulano da minha religião me ensinou assim. Fulano da minha doutrina me ensinou assado. Pega a Bíblia, abre a Bíblia, lê a Bíblia. É a palavra de Deus. Você precisa ter contato com a palavra de Deus para entender o que a palavra quer te ensinar.
Não adianta você querer aprender só que a sua mente, que é pecadora, o seu coração, que é inclinado para o mal, não adianta. Você tem que entender o que a Bíblia quer te ensinar. E aí, essa afirmação é muito objetiva, muito clara que Jesus é Deus. Então vamos entender agora esse Jesus que é Deus no Evangelho segundo João. Capítulo 1, versículo de 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Então a gente percebe aí que João já começa informando isso. Que quem estava no princípio? Jesus. Aonde você viu que é Jesus? Basta continuar lendo o texto. João vai especificar justamente isso. Capítulo 1, versículo 14, dá uma olhada. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é esse unigênito? Capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse unigênito estava no princípio. Esse unigênito veio ao mundo. E esse unigênito era quem? Ele era a palavra. Capítulo 1, versículo 1. E ele era a palavra e ele fez o quê? Ele criou tudo que existe, tudo que há. Quem criou o mundo? Deus. Não é isso que a gente vai responder? E esse que é o unigênito, que é a palavra, ele estava na criação. Logo, ele é Deus. É isso que a gente precisa entender. O texto está dizendo justamente isso. E aí, é muito objetivo quando a gente lê a segunda parte, né, do versículo 1. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Ou seja, não está dizendo ele foi Deus e agora não é mais. Ele era Deus. A gente precisa entender que assim como ele era, continua sendo Deus. E aí o texto vai se discorrer logo aqui, né? Foi ele o Criador, ele não é um outro Deus, ok? Como algumas pessoas tentam afirmar. Algumas pessoas têm um problema bipolar, né? Aqui ele era outro Deus. Aí quando vai para o capítulo 20 e lê o encontro dele com Tomé, fala, não, aqui ele chamou de Senhor, mas ele não quis bem dizer isso, ele se enganou, como se a Bíblia estivesse errada. Mas só para tirar a dúvida, não é só em João que fala isso. Então a gente vai dar uma olhadinha também em Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então, Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17, quem criou tudo? Ele, Jesus. Quem que reina sobre todo o principado e potestade? Ele, Jesus. As coisas subsistem por conta de quem? Por conta dele, Jesus. Por quê? Porque Jesus é Deus. Ele é o Deus encarnado. Aliás, essa é uma das teses do livro de Colossenses. É uma defesa da encarnação do próprio Deus. Por isso que fica falando de carne o tempo todo enquanto você está lendo o texto. E aí parece até que... será que o escritor tinha algum problema? Que fica repetindo esse negócio de carne? Quando você lê o texto você vai entender. É por isso. O pessoal estava duvidando que o Deus tinha se encarnado, vindo e se tornado um ser humano. E aí o texto quer deixar muito claro. Ele veio sim. Ele veio e a gente viu ele em carne e osso, tá? Então isso é importante. E aí a gente vai entender lá em Tomé, né, aquele encontro de Tomé com Jesus, qual que é a declaração de Tomé? Olha só, capítulo 20, versículo 27 e 29, eu acho que eu disse 21 anteriormente, eu estava enganado. 20, 27 a 29. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu?
felizes os que não viram e creram. Então aqui dá para ver que está escrito, é Senhor meu e Deus meu, é Kyrios. É o Senhor Deus, esse é o nome que é utilizado no Novo Testamento para se referir a Deus, e ele aplica esse nome a Jesus. E ele chama Jesus de Deus, especificamente, com D maiúsculo. Então, assim, tem algumas seitas que querem afirmar que Jesus não é Deus. Aí eles falam que não era um Deus menor quando era no capítulo 1. É só mostrar na Bíblia deles o capítulo 20, versículo 27, que ali o D está maior. Por quê? Porque é justamente isso. E aí, como eles querem mudar o que está escrito para poder bater com a sua doutrina, eles esqueceram de mudar aqui também, então é só você mostrar isso para eles, que eles vão caçar o aire, eles vão procurar como se encontrar, mas é isso, Jesus é Deus. E aí tem o texto que é maravilhoso do capítulo 8. Esse texto você tem que ler, porque assim, o texto vai falar que existiam ali os discípulos que eram fariseus de Jesus. Eles já eram discípulos de Jesus. Jesus fica insistindo, pegando no pé durante esse capítulo deles, dizendo para eles, olha, vocês não entenderam o negócio. Vocês não entenderam. Aí eles falam, não, a gente entendeu, você é o mestre, a gente vai te seguir, e o Senhor é o Senhor de tudo, de todos. E aí Jesus vai falando para eles, olha, não, vocês não entenderam ainda. O pai de vocês é o diabo, vocês são escravos do pecado, vocês têm que conhecer a verdade vos libertará. E por sinal, um texto muito mal aplicado em várias situações. E aí o pessoal fala, mas como assim? A gente já conhece a verdade, a gente é filho de Abraão. E aí Jesus vai bater forte neles e vai dizer, olha, se vocês fossem realmente filhos de Abraão, vocês estariam contentes. Porque Abraão sonhou em ver esse dia, o dia que o Eu Sou estivesse aqui na terra, e ele certamente iria exultar de alegria. Se vocês fossem filho de Abraão, vocês iriam se alegrar também. Mas o pai de vocês é o diabo. E é por isso que vocês estão tentando me matar. E aí eles estão ali sem entender nada e estão debatendo com Jesus, até que Jesus chega e fala claramente, João capítulo 8, versículo 58. Depois de já ter dito eu sou várias vezes durante o texto, tá? Quando você lê o capítulo 8, você pega uma caneta, marca texto, toda vez que aparecer eu sou, você risca. E conta quantas vezes aparece. Só no capítulo 8, ok? Mas depois de ter dito várias vezes que ele é o eu sou, e a galera não está entendendo, ele chega no versículo 58 e fala claramente. Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então ele está dizendo, olha, antes de Abraão nascer, eu sou Deus. Eu sou antes de Abraão. Sou mais importante que Abraão. A fé de vocês está dependendo de Abraão, deveria depender de mim. A fé de vocês está firmada em Abraão. A fé de vocês está firmada nos patriarcas. Deveria estar firmada em mim. Eu sou o centro da fé de vocês, porque eu sou Deus. Então era essa a conclusão que eles tinham que chegar. Só que o problema é que a tradição foi mais forte. E aí eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, porque eles escolheram a tradição a escolher o próprio Jesus. Então existe aqui essa coisa que a gente precisa entender e se firmar no que a Bíblia está escrito, mais do que nas nossas tradições. Nossas tradições têm que cair por terra quando a gente descobre que a Bíblia quer dizer e quer afirmar, Jesus é Deus. A Bíblia afirmou que Jesus é Deus? Eu não entendo como Jesus pode ser Deus. Ok, mas você tem que crer no que está na Bíblia. Porque senão a sua fé vai estar errada. Vai estar destonando, vai estar diferente, uma fé incoerente da Bíblia. Você vai estar escolhendo o que você quer crer. Se você quer escolher o que você quer crer, você não precisa de uma Bíblia. Pega um livrinho de autoajuda. Pega um livrinho que diz que tudo vai dar certo, que você tem a força, que basta você ter pensamento positivo. Vai falar nesses livrinhos aí tudo que você quer ouvir. Mas você quer um livro que vai transformar a sua vida por inteiro, vai te dar vida eterna? É a Bíblia. O Evangelho de João deixa isso muito claro. Você tem que crer em Jesus como Deus, porque Ele é Deus, o Deus encarnado. Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 8, vai dizer ali claramente que Ele encarnou. Vai falar a respeito ali da kenosis de Cristo. Vai dizer ali de como Jesus deixou de alguns de seus atributos de Deus e veio habitar na terra. Então, é preciso entender que Jesus é Deus, um dos focos desse Evangelho.
Isso é muito importante. É só por isso que ele pode perdoar pecados e é só por isso que ele pode te dar a vida eterna. Só porque ele é Deus, entendeu? Ele é Deus. Muito importante isso. E aí, o que vai acontecer depois que eu descobri que Jesus é Deus? Jesus é Deus, o que eu tenho que fazer? Mas tem o Espírito Santo também que habita em mim agora. O Espírito Santo veio, me selou, me separou para Deus. Ele me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Fez essa grande obra no meu ser. O que eu tenho que fazer agora? Agradecer ao Espírito Santo? Não. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele vem para glorificar Jesus. E é justamente por isso que a nossa fé é focada em Jesus Cristo. Porque lá em João capítulo 16, versículo 14, vai dizer: Ele me glorificará, falando a respeito do Espírito Santo. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo, quando vem, ele vem voltado e desejoso por glorificar Cristo. O Cristo vem voltado e desejoso por glorificar o Pai. Capítulo 5 de João vai deixar isso muito claro. Por quê? Porque a Trindade não é uma Trindade egoísta, é uma Trindade de amor e de comunidade. É um Deus vivendo em comunidade. É um Deus de 3 pessoas, é um único Deus de 3 pessoas, é um Deus que vive em comunidade. E um pensa no outro, na glorificação do outro, e não na glorificação de si próprio. Não tem espaço, não existe espaço para egoísmo no meio, na existência desse Deus. E é por isso que os seus servos também devem viver em comunidade, sem qualquer tipo de egoísmo, vivendo em amor nessa condição de relacionamento com outras pessoas, mas ao mesmo tempo de amor com outras pessoas. Esse foi o panorama bíblico no Evangelho segundo João. Eu espero que você tenha entendido que Jesus é Deus, que ele encarnou nessa terra para que você tenha acesso à vida eterna. Então, sabendo que haverá uma vida após essa morte, ou céu ou inferno, você precisa pensar seriamente se você vai entregar sua vida a Jesus. Você deve não, dever você deve. Você precisa fazer isso. É o único jeito de receber o perdão dos seus pecados. Se você não fizer isso, não vai rolar. Não existe boa ação que você faça faça esse negócio dar certo. Somente pela fé em Jesus Cristo. Somente. Não por obras para que ninguém se glorie. Capítulo 2 de Efésios vai deixar isso muito claro, versículo de 8 a 10. Então é pela fé em Jesus, somente pela fé em Jesus. Você precisa decidir. Você vai crer em Jesus Cristo? Vai depositar sua fé, sua confiança em Jesus? Entregar sua vida a Ele? É isso que você tem que decidir. Porque João foi escrito para que você tenha a vida eterna por meio do nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família. Até o próximo encontro. E você que foi abençoado por esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a clicar no curtir, a clicar no sininho, a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até logo mais.